Nossas aulas estão passando muito depressa e é muito difícil explicar tantas coisas em tão pouco tempo. Por isso, mantenha-se alerta aí, hein? Vamos observar o nosso primeiro slide. Você tem presenciado, experimentado a Libras e já deve ter observado quanto a Libras é uma língua flexível, mas também é muito complexa. E isso pode ser demonstrado pela junção de categorias gramaticais em sua expressão e também na sua composição. Para compreender melhor a questão da flexibilidade da Libras, trataremos hoje da temporalidade, tal qual na língua portuguesa acontece. Falarmos em aspecto e tempo, por quê? Porque tanto aspecto quanto tempo são noções que se referem à temporalidade dos eventos, mesmo que por diferentes perspectivas. Temporalidade, o que é isso? Você deve estar se perguntando aí. Mas como já dissemos, tanto aspecto quanto tempo são noções que se referem à temporalidade dos eventos, porém, sob diferentes perspectivas. A conceituação mais básica de tempo expressa esse momento em que as ações verbais acontecem. E há três momentos, três tempos linguísticos: o presente, o passado e o futuro. Difícil isso, né? Você poderá acompanhar os sinais que indicam a temporalidade nas páginas 113 e 114 do seu material do estudante, do seu manual do estudante. Nós não podemos esquecer que em relação ao momento da fala, o momento do acontecimento pode se nortear de modo anterior, simultâneo ou posterior, dando a representação de um passado, de presente ou de futuro ao discurso que nós apresentamos na Libras. Ficou difícil pensar desse modo? Eu vou tentar explicar melhor o momento de referência que se norteia em relação aos momentos de discurso, aos termos de anterioridade e de simultaneidade, também de posteridade. Tudo isso tem a ver com passado, presente e futuro, não tem? Assim podemos obter codificações mais complexas. Os conceitos de tempo, que podem ser aplicados a quaisquer línguas, porém, sua expressividade, ela se dará por expedientes linguísticos distintos. Nesse sentido, nós passaremos a demonstração de algumas possibilidades da expressão de tempo na Libras. Do mesmo modo como acontece nessas outras línguas, como nós podemos demonstrar a temporalidade na Libras? Vamos expressar por operadores temporais específicos na sentença. Como demonstrar o passado, o presente e o futuro? De novo, você deve estar perguntando, mas como assim? Você fala presente, passado, futuro, mas ainda não aprendemos como fazer isso. Nós temos um exemplo. O tempo passado, ele tem um marcador específico para ele, que é formulado com a configuração de mão. Olhem bem como o intérprete está fazendo aqui, o professor Ronaldo. Vai mostrar para vocês a configuração de mão usada para passado, que é mais ou menos a configuração em B, próximo ao ombro e com movimento para trás. Isso é passado. Passado. Mas e o tempo presente? Ele é definido pelo marcador temporal agora, hoje. E esse marcador ele é sinalizado com ambas as mãos abertas, os dedos juntos, as palmas voltadas para cima e com o movimento simultâneo de aproximar e afastar as mãos, de modo que os dedos mínimos quase se tocam paralelamente e se distanciam. Tente aí. Olhe bem como o professor Ronaldo faz. Passado, primeiro, professor. E depois, o presente, o agora, o hoje. Já também é sinalizado desse mesmo modo. Quando sinalizarmos o marcador temporal para futuro, o sinal é produzido com a configuração de mão em F. Tenta aí. Você já deve ter aprendido o alfabeto manual, né? Tenta a configuração em F. O posicionamento inicial da mão é no espaço neutro, na altura do rosto, mais próximo aqui do teu rosto e com o movimento produzido de afastar a mão em direção diagonal à frente. São esses os três principais sinais marcadores de tempo linguístico. Passado, mostra pra gente, professor Ronaldo, passado, presente e o futuro.
Porém, como a língua é um sistema dinâmico e flexível, sua temporalidade vai além do que é estabelecido tradicionalmente e se ocupa também na marcação interna aos eventos. Isso significa que, dependendo da posição que os sinais estejam na frase, eles podem estar demonstrando intervalos que ocorrem em qualquer espaço demarcado. Nós podemos observar também nos slides que vocês terão. Você pode ver como os sinais podem apresentar essa marcação interna dos eventos. Dependendo da posição que eles ocupam na frase, já podem demonstrar esses intervalos de tempo. Porque a Libras, ela possui uma morfologia flexional, empregando variação no movimento de um sinal. E varia também no conceito, como nós lemos esse sinal. Então, no sinal raiz, você encontra ali, nós chamamos de sinal raiz aquele que dá origem aos demais sinais. Então, você pode verificar alguns exemplos nos próprios slides dessas marcações temporais, as quais trazem denotações de posteriormente, de antes disso, e que usam praticamente o sinal raiz. Vamos a alguns exemplos de frases em Libras. Eu vou falar aqui, o professor Ronaldo vai sinalizar aí na janelinha da interpretação. Eu, ano 2000, casar, futuro, nascer filho, 2003. Complicado, hein? De novo. Eu, ano 2000, casar, futuro, nascer filho, 2003. Parece confuso para você que ouve, que está acostumado com aquela língua portuguesa de acordo com a sua cultura. Mas o que quer dizer, o que denota essa frase é o posteriormente. Primeiro se casou e posteriormente, ou depois, né, posteriormente ao evento do casamento, teve filho, que foi no ano de 2003. Então, eu, ano 2000, casar, isso já é uma outra frase, tá? Eu vou falando, professor Ronaldo, você vai sinalizando aí. Eu, ano 2000, casar, passado 3 anos namorar. Estranho pra gente, né? Eu, ano 2000, casar, passado 3 anos namorar. O que quis dizer essa frase é que antes disso, anterior a isso, a própria frase, se escrita, ela já demonstra esse intervalo. Podemos perceber que, apesar de ter se casado em 2000, a pessoa do discurso namorou por 3 anos. Claro, foi anterior, antes de se casar. Mas muitas pessoas não conseguem compreender com naturalidade o discurso surdo, principalmente na hora de traduzir. Aí enfrenta inúmeras barreiras e incompreensões. A Libras, ela possui uma morfologia flexional e vai empregando a variação do movimento no sinal. Com isso, é capaz de expressar esses conceitos muito diferentes do sinal raiz. Lembrem bem, sinal raiz é de onde partem os demais sinais, seria um sinal base. Assim, se o sinal de passado ele sofrer uma ampliação de movimentos, se houver um afastamento de cotovelos, reforço na própria expressão facial, pode ser denotado um passado muito distante. Um passado bem distante. Para sinalizar esse passado muito distante, passado distante, o movimento tem que ser ampliado. Também vai existir uma expressão facial que nos dá pistas claras disso. Como acontece na língua portuguesa. Quando queremos dar ênfase a algo, nós não fazemos isso? Se eu digo passado, lembram da sinalização? Passado. Se eu quero intensificar um passado distante, e a expressão também tem que fazer parte dessa sinalização. A Libras, ela não está centrada nas regras da língua portuguesa, nem é subordinada a ela, não esqueça disso. Porque quando eu faço essa comparação entre a língua portuguesa e a língua de sinais, pode causar essa impressão que nós estamos subordinados a ela, a língua portuguesa, e não é verdade. Também é possível não só a ampliação, mas a diminuição do movimento. Então, vejam bem, se eu passar esse movimento para a ponta dos dedos, com aproximação do cotovelo e tronco do sinalizador, e empregar uma expressão facial reduzida, eu posso gerar um sinal de passado muito recente. Um passadinho seria. Então, eu mostro assim, passado. Quer dizer, foi recente. Ou posso demonstrar isso de várias maneiras. Observe lá nas páginas 115 até a 117 do seu livro. Você vai encontrar passado recente, o imediatamente, um futuro próximo e distante. Desse mesmo modo, se ocorrem
as flexões morfológicas com alteração de movimento do sinal presente, você pode ter uma variação para imediatamente quando vai traduzir. Então, vocês já aprenderam aqui, hoje, já, agora, mas se eu quero dizer imediatamente, ou já, nesse instante, porque às vezes o surdo está mostrando isso para você, ele não está querendo dizer assim, olha, vamos agora, ele está dizendo já, é nesse instante. E você está traduzindo para alguém assim, ele quer que você vá hoje. Porque a impressão que se dá é que o sinal raiz quer dizer sempre a mesma coisa. Mas não. Se as mãos são aproximadas com movimentos rápidos, curtos, abruptos, se o movimento for neutro, aí tudo bem. E mais repetido, a leitura pode ser agora, hoje, presente, atualmente. Mas abrupto, imediatamente, tem que ser agora, não tem mais tempo. Certo? Então, está demonstrando aí presente ou atualmente. A mesma flexão morfológica, por meio da alteração de movimento, ela se dá para o sinal de futuro. Se o sinal for ampliado, com alongamento de braço para frente, expressão facial reforçada no olhar ao longe, caracteriza-se por futuro distante. Então, é um futuro assim, eu estou esperando isso para daqui a muito tempo, né? Mas num futuro muito distante. Já, se ocorrer a diminuição do alcance do braço, expressão facial menos intensa, obtém-se um futuro próximo. Não poderia dizer, já é para amanhã isso. Mas eu quero dizer o sinal de futuro, eu quero que seja traduzido, interpretado dessa forma. Também para os sinais adverbiais. Há outros sinais que podem expressar essa categoria de tempo, que nós chamamos aí de adverbiais, que é o sinal de ontem, antes, depois, sempre, nunca, anteontem, amanhã, semana passada, na próxima semana. Se esses itens lexicais aparecem na frase, eles são inseridos normalmente no início da narrativa e servem para conjugar o tempo de toda a sentença. Assim, sendo a temporalidade, ela é marcada inicialmente e mantida até que apareça um outro marcador temporal. Também expressamos a categoria de tempo geralmente no início da frase, mas elas podem aparecer no final. Vejam lá na página 117, o sinal de ontem, ontem e de antes de ontem, anteontem, né? Mesmo não havendo marcas temporais explícitas no discurso do falante, é possível perceber o tempo, principalmente pelo conhecimento compartilhado entre os interlocutores. A leitura de tempo durante o ato conversacional ou discursivo pode ser estabelecida por outros pressupostos. Basta estabelecer um campo comum entre os falantes. Você precisa me conhecer, eu preciso conhecê-lo. Com isso, implica nesse conhecimento de mundo que os interlocutores compartilham e que possibilita uma flexão semântica para os verbos e devidas distinções temporais. Um exemplo é namorar, conversar, futuro casar. Como você traduziria isso? Namorar, conversar, futuro casar. A tradução seria mais ou menos assim. Eles namoraram, conversaram e depois se casaram. Um outro exemplo. Paulo junto Ana até quinta série. A marcação é de presente. Paulo está junto com ela até a quinta série, ou esteve no passado, mas hoje ainda está junto com ela. Então, as marcações temporais, elas estão presentes na Libras. E você pode aprender desde a intensificar, quanto a suavizar, minimizar a expressão, o movimento e demonstrar outras traduções possíveis, outras interpretações possíveis. Vai treinando aí, vai praticando a língua de sinais. E aí você consegue fazer tudo isso. Até a próxima aula.